salvação. É certo que nenhuma condenação há para os que estão em ti, Jesus. Quem nos separará do amor de Deus? És o que minha alma anseia, tanto que andei sem perceber que tudo que eu mais queria eu já encontrei em você. Em você, Jesus. O amor chegou na minha vida, sarou a antiga ferida, gerou uma flor, perfume do Senhor, perdão e graça sem medida. Eu vou cantar por toda a vida. Teu amor é porta de saída da escuridão. Yeah. Carrego um tesouro num vaso de barro, pra que excelência do poder, seja do meu Senhor, seja do meu Senhor, que com amor eterno me abraçou. O amor chegou na minha vida, sarou a antiga ferida, gerou uma flor, perfume do Senhor, perdão e graça sem medida. Eu vou cantar por toda a vida. Teu amor é porta de saída da escuridão. Yeah. La, 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 la. Yeah. Oh. Yeah. La, la. Bom dia. Bom dia, Débora.
Então vamos começar nossa live hoje da Escola Dominical. Quase passei da hora. Alfredo, bom dia. Vamos orar, irmãos, para a gente começar. Vamos falar com Deus nessa manhã e pedir que seja uma manhã de edificação e crescimento para todos nós. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de edificação na Tua palavra, essa manhã, Deus querido, agradável que o Senhor nos concede e que sejamos, ó Deus, bem-sucedidos no propósito de glorificar o Teu nome, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa eu só fazer mais um ajuste aqui e a gente já vai começar a estudar aí a palavra de Deus. Então, vamos lá, hoje o nosso tema, né? Cristo é o presente de Deus para o mundo. É até uma imagem natalina, né, ali um presépio indicando essa questão dessa frase, né? Nós vamos perceber essa questão da propiciação, né? Como é que Deus se torna propício ou recebe a propiciação de Cristo como um presente para nós, para que nós tenhamos acesso, então, ao Pai. Nosso texto bíblico é 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vamos ler esses dois versículos. E tem muitos textos bíblicos hoje para a gente acompanhar, para a gente fazer a leitura. A gente deve fazer essa leitura na nossa própria Bíblia, tá? Então, se você está com a sua Bíblia perto de você, saiba que hoje a gente vai manusear bastante a Bíblia, né? Vai ter bastante acesso aí ao a sua Bíblia para a gente poder ir construindo, né, essa ideia dentro dos textos bíblicos, tá? Construindo não, na verdade assim, percebendo. Então, 1 Coríntios, deixa eu ver, é segunda ou primeira? É 2 Coríntios. Eu coloquei o texto bíblico aqui errado. Deixa eu consertar aqui, irmãos, 1 minuto.
consertado. Então vamos lá. 2 Coríntios 5, 18, 19 diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, o que provém de Deus? É que ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Entre ele e o mundo, a criação, há uma separação, e ele promove essa reconciliação por meio de Jesus Cristo e nos dá o ministério da reconciliação. E aí há mais uma explicação, como contasse e agora aprofundasse. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, nesse contexto, não é que ele não faz conta do pecado, no sentido de que as pessoas estão ainda no pecado e vão continuar no pecado. Não é isso. Né? Há muita gente que fala, o Deus ele é um pecador, Jesus andou com os pecadores. É que ele não leva em consideração a vida de pecado que as pessoas levaram até ali e aceita uma caminhada nova com essas pessoas para que agora experimente uma nova vida. Tá? E aí ele agora, uma vez que a gente é reconciliado com Deus, ele nos dá essa palavra para que possamos continuar levando-a e promovendo a reconciliação também com as outras pessoas. Né? As outras pessoas também possam se reconciliar com Deus. Entendendo uma tradição. Né? Então, a gente tem lá a figura no nascimento de Jesus dos 3 reis magos, né? Vamos chamar assim. Então, na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte, mais poderosa. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Poderíamos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Então, por isso que Jesus recebe, né, presentes no seu nascimento. Essa é uma maneira de promover a paz entre aquele rei mais fraco e o rei mais poderoso. A diferença com relação ao próprio plano divino é que quem fazia isso, né, quem fazia essa propiciação, essa oferta, era o rei mais fraco, era quem se sentia no prejuízo, né, que poderia ficar prejudicado na relação. Né? E no caso de Jesus Cristo, é o próprio Deus quem promove essa questão da pacificação. Né? É ele que oferece ao mundo a propiciação pelos nossos pecados, né? Esse pagamento dos pecados. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. O termo grego usado em Romanos 3, 25 é hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. E aí nós temos o nosso primeiro texto bíblico para fazer a leitura nessa manhã. Romanos 3, versículo 25. A quem Deus... vou ler o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela está em quem? Em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé.
Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriormente cometidos. E aí fala assim, a quem Deus, ou seja, Cristo, apresentou como propiciação. Né? Aí o termo grego aí, hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Né? Nós estávamos em inimizade contra Deus e agora estamos numa relação de amizade com Deus. Esta figura de linguagem mostra como Deus, de inimigos que somos por causa dos nossos pecados, faz de nós seus amigos. É a única vez que Paulo usa declaradamente, mas a ideia da ira afastada pelo sacrifício de Jesus domina boa parte do seu pensamento. Então, diretamente é apresentado uma única vez, mas a gente vai lendo e vai percebendo que a ideia de que Deus agora está conosco, de que Deus se aproximou, de que Deus agora é o nosso amigo, é presença, nos aceita, ela está presente em todos os escritos de Paulo, né? E a gente vai encontrando essas direções divinas nos escritos paulinos para a nossa vida. Né? Débora está com a gente, Alfredo, Maurício, Leninha, Edilma, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vamos torcer para que cheguem mais pessoas. Domingo de manhã, o tempinho tá... Eu quase fui embora. Eu acordei 8h59. Quando eu olhei no relógio, 8h59. Né? Nossa aula começa às 9h. Né? Ainda bem que não tinha que pegar ônibus hoje. Né? Mas se você puder compartilhar aí a live aí na sua Facebook para chegar mais gente, vai ser bom. O verbo hebraico para propiciar é kiper. Então, nós vimos lá lesterion, que é grego. Né? Então, no Antigo Testamento, o termo usado para esse sentido é kiper, fazer amizade, juntar partes em conflito. Então, era quando você buscava trazer reconciliação. No Novo Testamento, a ideia próxima é reconciliação, que se vê bem em 2 Coríntios 5:21. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com esses. Então, Romanos 5, versículo 21. Espero que você esteja aí também localizando na sua própria Bíblia, tá? Para acompanhar as leituras. O versículo 20 diz assim, eu vou ler o versículo 20 e o 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela vida, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, havia uma sentença de morte, né? Eu li errado aqui, é 2 Coríntios, Romanos. (5, 21). 20 e 21. Portanto, somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a divisa dos embaixadores do rei. O versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você vê que há um rogo, há um conclamar, né? Por uma reconciliação, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, está no versículo 20, né? E no versículo 21, fala que Deus o fez, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça, ou seja, fôssemos feitos justos, né? Declarados aqueles sem pecado. É uma reconciliação. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com esses,
Parece estranho, mas mostra que Deus tomou a iniciativa em Jesus de fazer as pazes conosco. Lembrando que dentro da tradição diplomática que a gente viu lá no começo da lição, quem fazia a oferta para uma reconciliação, para uma aproximação, era o mais fraco, era o rei mais fraco, né? Mas aqui, no caso, Deus Todo-Poderoso, aquele que é a parte ofendida, é quem toma a iniciativa de fazer as pazes conosco. Lembremos de João, né? O homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. João 3, 27. Propiciação é ato de Deus e não nosso. É Deus quem está oferecendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não somos nós que estamos oferecendo. No Antigo Testamento, a oferta imperfeita ela era geralmente cobrada pela divindade, por Deus, mas era oferecida pelos indivíduos. Né? E aqui Deus é quem oferece. Né? O sacrifício perfeito é o próprio Deus quem dá esse passo. Se você estiver vendo pelo celular, talvez fique um pouquinho pequena essa letra, né? Mas a gente vai lendo e você vai acompanhando. A ira e a misericórdia de Deus. Então, você tem duas coisas agindo concomitantemente, juntas. Né? E, no caso da redenção, uma sendo anulada pela outra. Né? A ira de Deus sendo aplacada por sua própria misericórdia. Como propiciar? Tem a ideia de pacificar por meio de um presente. Alguns se escandalizam. Parece que ele está subornando a Deus. Mas é ele quem oferece e não quem recebe. Isto é uma figura de linguagem. Para outros, isto realça muito a ira de Deus. Mas Paulo diz que Deus se ira. Né? Então, essa é uma maneira... Existe a teologia deu alguns nomes para alguns estilos de comunicação bíblica. Um deles é a antropopatia. Tem o antropomorfismo, né, que é quando a gente atribui a Deus alguma característica da forma humana, né, a mão de Deus, os olhos de Deus. Deus é espírito, mas a gente fala da mão de Deus, dos olhos de Deus, né, dos pés do Senhor. Então, essa é o antropomorfismo. Outra maneira de comunicar as verdades bíblicas é a antropopatia, ou seja, é atribuir a Deus ou, em linguagem humana, expressar sentimentos que Deus tenha. E um deles aqui é a ira. Mas não é no sentido da ira que é apresentada aqui, não é no sentido como a gente fica com raiva, fica zangado, né, e perde o controle às vezes, né, ou então ela é uma reação a alguma coisa muito grave. A ira de Deus, né, ela é apresentada como uma insatisfação plena contra uma realidade de pecado que existe no mundo. Então, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Vamos começar com Romanos 1, versículo 18. Bom dia, Viviane. Romanos 1, 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua justiça, suprimem a verdade. Ou seja, eles transformam para não tornar as suas práticas erradas como pecado, então eles transformam a verdade. É como se você visse uma lei que determina alguma coisa, aí você vai lá, risca com a caneta a lei, escreve ali o que você quiser, para que a sua prática, para que você está fazendo, não fique condenável por aquela lei. Né? Então, aí está falando que a ira de Deus se manifesta.
Quem é que fala que isso aqui é pecado? É Deus? Então Deus não existe. Quem fala que isso aqui é pecado? Aonde que está dizendo que isso aqui é pecado? Está escrito aqui na Bíblia, assim, mas a Bíblia não significa nada, é um livro antigo. Ou seja, vai sempre se apresentando algo, e aí estou falando, a ira de Deus, a insatisfação, a ira santa de Deus se manifesta contra essa realidade. Efésios 5, 6. Vamos lá em Efésios. Bom dia, Bebeto. Efésios capítulo 5, versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? Ele estava falando antes, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, ao contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí vai dizer, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então, é uma orientação clara e direta contra coisas que vão colocar a pessoa numa posição contrária à vontade de Deus. E quem anda na contramão da vontade de Deus vai experimentar, né, a justiça de Deus como a manifestação da sua ira. Ele é tardio em irar-se, como está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 17. Vamos. Neemias 9, 17. Recusaram ouvir e não lembraram das tuas maravilhas que fizeste por meio deles. Quem recusou ouvir? O próprio povo de Deus. Foram teimosos na sua rebelião. Escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os abandonaste. Então, assim, a gente tem aqui o relato de que o povo foi fazendo transbordar a ira de Deus e Deus agindo ainda com compaixão, né, sendo compassivo para com eles ainda por muito tempo, né, e não abandonando o povo. Mesmo depois do povo ter ido para o cativeiro na Babilônia, Deus ainda promove depois um regresso, né? Mas se ira. Deus é tardio em irar-se, mas ele se ira. E ira não é ódio, é indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Bar Jesus, lá em Atos 13, do versículo 4 ao versículo 12. Mas o mago cometera graves pecados, lidava com artes mágicas, era falso profeta e tentava desviar alguém do caminho da salvação. Então, aí Paulo faz uma dura repreensão contra ele, e aí as pessoas acham que ele agiu sem misericórdia. Mas, na verdade, às vezes você fica passando a mão por cima do erro, ela não ajuda a pessoa. Pelo contrário, parece que está ajudando, mas está prejudicando, porque ela não se redime, ela não se retrata, ela não muda de atitude, né? Então, aí você encontra essa história da viagem missionária de Paulo, né, do versículo 4 até o versículo 12, quando Paulo tem esse encontro e esse momento mais incisivo e duro,
né? Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a maldade, inimigo de toda a injustiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, uma atitude dura que acabou resultando na manifestação da glória de Deus para aqueles que passaram a temer ao Senhor naquele contexto, naquele instante. E Paulo não estava cheio de ódio, mas estava cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Lá o versículo 9 fala: Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, ele fez aquilo que Deus o direcionou a fazer. Ele não tomou uma decisão na carne. Ele estava cheio da presença de Deus e, por isso, tomou aquela decisão de punir o erro ali, de não deixar o engano continuar prosperando e levando muitas pessoas também ao erro. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Né? Por que Deus se ira contra o pecado? Porque Deus é santo. A santidade de Deus, ela em contraposição contra o pecado, ela vai gerar essa que a gente chama na Bíblia de ira de Deus, né? A manifestação da sua ira. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam, né? Como nós vimos lá, já demos uma olhada no texto de Neemias. Aqui surge a propiciação, né? Quando a misericórdia de Deus ela se manifesta. Então, a ira mostra a indignação de Deus contra aquele pecado, mas a misericórdia mostra o caminho para a saída daquela situação. Ele não quer que o homem permaneça do pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como diz lá o profeta Ezequiel. Antes ele espera que ele se converta. Então, Deus dá ao homem o escape, a condição de sair dessa condição de pecado. Como remover a ira de Deus? Eis a resposta: ira não se remove, ela se desvia. Né? Salmo 78, versículo 38. Você já chamou o livro de Salmos por capítulos? Sabe que não é, né? O livro de Salmos, os salmos são números. Então, você tem o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 78. Não é Salmo capítulo 78. Né? É o Salmo 78, versículo 38. Que diz assim: ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói muitas vezes. E não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Então, o próprio Deus ele modera a sua ira, né? E fala que, no texto bíblico, perdoa a iniquidade, não destrói, e muitas vezes desvia a sua ira. Deus não tem como deixar de se indignar contra o pecado, mas ele, muitas vezes, ele faz com que a sua ira não seja completamente derramada sobre uma situação para que o pecador seja preservado. Né? O pecado tem um preço. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Por isso a gente vê tantas sentenças de morte no Antigo Testamento, que traz em si uma mensagem, né? Um erro
que é passível de uma condenação mortal, né? Uma pena capital no Antigo Testamento, demonstrando que o pecado ele vai gerar morte. Né? O erro, a desobediência, ela vai gerar, em última instância, a morte. É assim desde o princípio. Ele disse para o homem, para a mulher, não comer do fruto, né, da árvore que ele tinha indicado, e falou, no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Então, o salário do pecado, o resultado do pecado, ele é a morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramado que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação, de dois, fazer um ou reaproximar dois que estão distantes em inimizade. É um conceito parecido com o da propiciação. A última avança para incluir a ideia de um presente. Então, a expiação, ela é uma ideia de reconciliação, só que a propiciação ela tem um preço. Ela demonstra que há um presente oferecido para que essa reconciliação aconteça. Vamos aqui avançar para a ideia do tabernáculo, né? É o nosso ponto 3. Nós temos 4 pontos nessa lição. E aí tem uma maquete, né, do tabernáculo aí na sua tela, que é como ficava disposto essa questão. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Não era o templo ainda construído por Salomão, né, idealizado por Davi, mas era um templo, né, e há alguns estudos sobre o tabernáculo. Eu conheço, inclusive, conheço seminário que tem uma disciplina sobre o tabernáculo, né? Então, tem uma representação, tem algo muito simbólico em cada detalhe do tabernáculo. Mas, em linha geral, era o templo móvel de Israel na caminhada pelo deserto, era a morada de Deus, lugar de encontro com ele. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 17, nós vamos ler esses 4 versículos, 7 ao 11, diz assim, ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-o com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém um moço, Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Tinha o lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era Caporé, que de um verbo da família KPR, que significa propiciar. Então, Êxodo 25, do 17 ao 22, Êxodo 25, do 17 ao 22, diz assim: façam também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura,
Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas suas extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando o propiciatório, o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Então, era nesse ambiente que Moisés ouvia Deus, né, e depois levava as instruções para o povo. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira afastar-se do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ela está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. Então, essa frase é a síntese de tudo. A expiação livrava da condenação do pecado. E era feito num propiciatório. Tá? Bom dia, Jusceia. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. No propiciatório, se oferecia a oferta pelo povo uma vez por ano. Então, ela era renovada, né, regularmente. Além das ofertas, dos pagamentos de oferta individual. Mas, olhando de uma maneira mais coletiva, né, a gente tem aí a ideia do Yom Kippur, né, a gente tem alguns ritos judaicos que têm essa ideia de um perdão feito uma vez por ano e com necessidade de ser renovado. Sendo que na cruz de Cristo, isso foi feito de uma vez por todas. A única necessidade que a pessoa tem é de crer na suficiência do ato de Cristo, de que o que Cristo fez já é suficiente pelo seu pecado e devotar, então, a ele a sua vida. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Ela resolveu o problema do pecado para sempre. A carta aos Hebreus ela trata bem dessa questão. Né? Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 14, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, está falando do próprio corpo, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, se tinha eficácia, né, ainda que temporária, no Antigo Testamento, esses sacrifícios, muito mais o de Cristo. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo. Né? João 1,36, lá no Evangelho de João, é feito essa afirmação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36.
E vendo Jesus passar, né, isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Né? Então, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A propiciação no judaísmo simbolizava, eram sombras, né? Como diz o autor aos Hebreus. Elas simbolizavam a obra de Cristo em remover os pecados e reconciliar com Deus, né? Como diz aí, a gente viu lá no começo da nossa lição, 2 Coríntios 5, 18 e 19. O dia em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, até hoje é uma tradição para os judeus, o Yom Kippur, né, o dia do perdão, era a única ocasião em que o nome de Deus era claramente proferido. O nome sagrado de Deus, que não se dizia mais no tempo de Jesus, expressava o caráter do Pai. Então, a pronúncia do nome de Deus, né, do tetragrama YHWH, essa pronúncia se perdeu na história, porque de tão rara acontecer, se esqueceu de como se fazia, tá? E já não se falava esse nome no tempo de Jesus. O caráter do Pai está ligado à propiciação. Seu caráter nos garante o perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Né? O perdão vem pelo caráter de Cristo manifesto, não pelo nosso próprio caráter. Não são as nossas obras que salvam, mas é a obra de Cristo. E por último, né, em Lucas 18, 13, o publicano pede que Deus seja propício a ele, ou seja, sua propiciação. Ele precisava de perdão. O fariseu achou que não precisava, porque era bom. Né? Então, os fariseus viviam naquela condição de se sentirem justificados, descendentes de Abraão, portanto, não carentes de perdão. Mas os publicanos, os pecadores, de modo geral, tendiam a reconhecer. Então, quando o publicano e o fariseu vão ao mesmo lugar para orar, o publicano pede perdão, clama por misericórdia, e o fariseu só se exalta, né, porque ele não se sente pecador. O publicano sabia que não era bom, nada tinha de bom, e que só teria o perdão como propiciação. Ele devia a Deus. Jesus define sua missão nesta parábola. Ele é o presente divino que reaproxima essas duas partes afastadas. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela, e a outra que sabe que precisa desse perdão, que não merece e pede a Deus um favor, pede que Deus tenha misericórdia, né, da sua própria vida. Né? Cauã também está aqui, né? O Carlos. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus. Quando essa triunfa sobre a ira, Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Romanos 3, 25. Ele completa a figura do resgate que já estudamos. A morte de Cristo na cruz leva a Deus a nos ser propício. Deixa eu ler para vocês aqui Romanos 3, 25. Nós lemos já esse texto. A quem Deus, Cristo, né? A quem Deus apresentou como propiciação. A morte de Cristo na cruz leva Deus a nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Hebreus 2, 17. Diz assim: por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote
nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo, referindo-se à cruz, referindo-se ao próprio Cristo. Tá? Ele presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. Aqui, a oferta é do Filho. Não há choque com textos que dizem que é o Pai que ofereceu o Filho. A Trindade não entra em conflito, né? Há uma harmonia, uma comunhão perfeita na Trindade. Então, por isso que às vezes a gente vai encontrar o Pai realizando algo que pode ser atribuído ao Filho e vice-versa. A Trindade não entra em conflito, mas age sempre em sintonia. É que Hebreus põe o Filho como agente no processo de salvação. Jesus não está apenas passivo, ele participa da redenção doando-se a si mesmo. Né? Então, não é só Deus agindo no Filho, mas é o Filho também agindo em nosso favor. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Né? João, na primeira epístola, vai dizer isso, que nós não devemos pecar, mas né, quem é nascido de Deus não peca habitualmente, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, né, que é o próprio Jesus Cristo. Bom dia, Glória. Como publicano, não podíamos pagar o nosso débito. Jesus o pagou e, por isso, nos defende. Não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Mana Belmiro, bom dia. Não se paga um débito duas vezes. Diz o novo comentário da Bíblia nesse texto. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens, como única coisa que pode fazer desviar a ira divina. Então, Jesus é esse presente ao mundo, mas é um presente que é dado a Deus para que o mundo se torne propício a Deus. Não um mundo no sentido de todo mundo, universalmente, mas a gente já estudou na primeira lição, espero que você ainda lembre da universalidade da obra de Cristo. Não é universalismo, mas é que a obra de Cristo torna possível a salvação para todas as pessoas em todo o globo. Tá? Em 1 João 4,10, o Filho é presente dado pelo próprio Pai. Difere do pensamento de Hebreus. Mas o que interessa é que não é um presente nosso. Então, é a divindade resolvendo o problema da humanidade. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolvendo o nosso problema de pecado, pagando o preço, né? Dando esse presente que me torna e torna vocês propícios a Deus. Não temos o que oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Romanos 5,8 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isto é confirmado em Romanos 3, 25 e 26, onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Um rei guerreava com outro por ambição ou por se sentir ofendido. O pecado ofende a Deus e o levaria a nos guerrear, mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Isso que é o que precisa ficar registrado, né? Fixo na nossa mente. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai quem oferece o Filho ao mundo. Caminhando para o final, últimas palavras. Primeiro, que
de tudo que a gente falou. Primeiro, Deus deseja manter bom relacionamento conosco e, para estabelecer essa amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. Então, é interesse de Deus, né? Não é só interesse nosso, é interesse de Deus. Na verdade, o nosso interesse foi provocado por Deus. Quando nós nos interessamos por ser amigos de Deus, nós fizemos isso porque Ele fez isso primeiro. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. E é um perdão para sempre. Então, não tem uma renovação. Não precisa de outro sacrifício. O sacrifício de Cristo é suficiente e nós só precisamos confiar nesse sacrifício. E terceiro, é pela fé na morte de Cristo, em nosso lugar, que temos paz com Deus. Reconciliados, pois, mediante a morte de Cristo, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, isto é graça. Nós nos aproximamos, isto é fé. Leia Efésios 2:8-9, que vai dizer lá: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é interessante isso, né? Não é o que somos ou o que fazemos, isso é graça. Nós nos aproximamos, isso é fé. Então, aqui a gente conclui o nosso estudo dessa manhã de domingo, né? A minha oração é que Deus tenha falado, depois pode rever. É bom ficar em vídeo, porque a gente pode retornar, né, ao estudo e aprender um pouco mais, né? Retirar as dúvidas, né? Por falar em dúvidas, se alguém tem alguma questão, pode colocar agora aí, tá bom? Então, ficamos com essa mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, né? Deus abençoe todos os irmãos que participaram aí, né? Hoje os irmãos foram chegando um pouquinho mais tarde, né? Por causa do tempinho, né? Tá propício para dormir um pouco mais. Eu mesmo botei o relógio para despertar, fui ficar naquela sonequinha de 5 minutinhos, quase perdi a hora, né? Cheguei aqui já um pouquinho atrasado, mas é tempo da gente começar dentro de um tempo mínimo aí de tolerância, aí, com menos de 10 minutos, tá bom? Que Deus abençoe você, né? Vou colocar uma musiquinha aqui para a gente concluir, então, a nossa lição de hoje. E aí, amigo, que festa maravilhosa, para a glória do nosso Senhor. Só Ele podia proporcionar, né? Não existe nada melhor, né? Ser amigo de Deus. Melhor? Tô falando igual você. Ser amigo. E a gente encerra, então, essa nossa lição, né, de hoje com essa canção, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
existe nada melhor. Não existe. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Só Ele mesmo. Só contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Te Jesus. amamos. Obrigado, Senhor, pela vida da outra. Te amo, Deus.